Legal, pessoal. Então aqui estamos gravando a nossa aula 4 a partir de agora, né? Novamente a gente informa aí quem tiver algum problema com a gravação da aula, por favor se retire, a gente é obrigado a comunicar que estamos gravando. A nossa aula 4, como as demais aí, a gente sempre inicia a aula, novamente, material produzido pelo professor Luiz Farcas, então a gente tem que manter a propriedade intelectual aqui. Sempre nosso início de aula é fazer um pouquinho do resumo da aula anterior, né? Então, na nossa última aula, nós falamos a respeito do modo simplex, o half duplex e full duplex de comunicação, né? O simplex, dados trafegam num único sentido. Half duplex, dados trafegam em ambos os sentidos, porém de forma alternada, né? Não simultânea. E o full duplex, eles trafegam simultaneamente nos dois sentidos. Ficou alguma dúvida aqui a ser esclarecida? Nenhuma. Tranquilo, professor. Pelo menos essa parte aí tá suave. Suave na nave, vamos lá. Falamos do desbalanceado ou não balanceado e do balanceado. O desbalanceado possui baixa imunidade a ruídos, pois o sinal de dados tem como referência o terra do sinal. Então, acabamos de falar sobre os comentários da aula anterior, né, destacando essa referência do terra, enquanto que a rede balanceada possui alta imunidade a ruídos, pois a referência do terra é desconectada entre os sistemas. Eu tenho um referencial positivo e um referencial negativo, e ambos referenciais isolados do terra, e por isso que eu tenho uma alta imunidade a ruído. Com as explicações retomadas de hoje, alguma dúvida ou algum conteúdo ainda aqui a ser dissertado? Quem cala consente. Então, terceiro tópico. Falamos de classificação das redes industriais, né? RIs de redes industriais. Quanto ao tipo de conexão. Falamos de conexão ponto a ponto, onde eu tenho um link dedicado entre dois dispositivos. Essa informação compartilhada só interessa aos dois dispositivos, conforme a gente também já revisou na aula de hoje, né? E a conexão multiponto, no qual mais de dois dispositivos compartilham um único link. Então a informação que eu estou compartilhando interessa para mais de dois equipamentos. 3 é mais de 2, 20 é mais de 2, ou seja, a quantidade de pontos que a gente vai estar utilizando independe na nomenclatura, né? Sair de dois equipamentos, ela é considerada como multiponto. Tá clara essa posição? Podemos continuar então? Então vamos lá. Vamos falar um pouco de topologia física. O que seria a história da topologia física? Topologia física faz referência do quê? De como que eu vou interligar esses equipamentos. Refere-se ao modo segundo o qual uma rede é montada fisicamente. Como interligar equipamentos numa rede multiponto, né? Numa ponto a ponto fica claro. Eu tenho um equipamento de um lado, um equipamento do outro e um canal de comunicação no meio. Correto? E quando ela é uma rede multiponto, como é que eu interligo esses equipamentos? E qual é a classificação dessas interligações? Então a gente apresenta aqui graficamente algumas das possibilidades para vocês. Tá? Vamos lá. Uma rede em anel. Existe uma caracterização aqui, ó. Se para cada uma dessas redes, anel, estrela, malha e barramento, eu considerar bolinha, equipamento inteligente, capaz de receber ou transmitir informação. Risquinho, link de ligação entre dois equipamentos. Percebam que todas as redes eu tenho bolinhas e tenho risquinhos, ok? O que caracteriza então essa rede em anel? Olha lá. O
que a gente consegue observar aqui? Um equipamento inteligente, ó, ele tem um link para a esquerda, ou para a direita, e um link para a esquerda. Cada um dos equipamentos tem 2 canais de comunicação? Eu consigo ter essa leitura ou não? Sim. Então, isso aqui é uma forma, é uma topologia de ligação de rede de comunicação. Barramento, olha lá. Cada uma das bolinhas está interligadas num único risco central aqui, ó. Né? Existe um meio físico compartilhado entre todos os equipamentos. Tá aqui, ó. O mesmo elo de ligação para a caixinha A, para a bolinha A, vai para a bolinha B, C, D e assim por diante. Tudo bem? A gente consegue perceber essa caracterização aqui no barramento? O que a gente percebe na conexão estrela? Tem um ponto central que fala com todas as bolinhas que estão em volta dela? Fica fácil enxergar isso aqui ou não? Sim ou não, senhores? Sim, professor. E no caso da malha? Cada uma das bolinhas tem quantas conexões? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 conexões numa situação de 6 bolinhas. Cada uma das bolinhas tem 5 conexões. Olha que interessante. Então, se eu tivesse que bater o olho aqui e digerir, chutar, qual que é a rede mais cara de ser implementada? Vocês conseguem ter uma visão dessa? A malha, né? Acho que é a malha. Todo mundo acha que é malha? Hã? Fica claro, né? Cada equipamento tendo que ter o número de N-1 interfaces de comunicação, você tem um alto custo. Assim como, qual é a rede que menos falha? Qual é a rede que menor é a chance de ter algum problema de comunicação? O barramento? Não. Exatamente. O fato de ter mais interfaces de comunicação, a chance desse negócio parar aqui é praticamente zero. Né? Entra novamente aquela questão do que a gente chama de disponibilidade. A disponibilidade de informação nessa topologia aqui, ó, é muito grande. Mas na verdade a gente vai... Isso aqui é mais um preview, né? Mais uma ideia do que a gente está falando e para onde a gente vai seguir essa aula de hoje. Fato é, cada uma delas tem a sua importância, tem o seu papel, né? E é utilizada aí em vários locais aí da indústria. E a gente vai estar dissertando um pouquinho de cada uma delas aqui nessa aula de hoje. Tá? Então vamos lá. Primeira delas, topologia em anel. Tá aqui, ó. A ideia é, se eu enxergar como uma rede em anel de computadores, está aqui. Esse computador fala com esse computador fala com esse fala com esse fala com esse. Ok? Ou também pode estar numa rede industrial. Né? Esse CLP interligado nessa caixa fala com esse dispositivo de entrada e saída, fala com uma outra remota, fala com um sinalizador, fala com outro CLP, fala com outros 2 equipamentos. Tá aqui, ó, o anel aqui, ó. É um anel quadrado, mas é um anel. Ok? A topologia em anel, ela forma uma ligação ponto a ponto entre cada dispositivo da rede. A informação enviada é repetida de máquina a máquina até a máquina destino, ou retornar à máquina de origem, sendo então retirada do anel. Então, vamos imaginar aqui um computador A, B, C, D. Se o A precisa falar com o C, ele vai gerar um pacote de informação, vai mandar para esse computador. O B vai reconhecer esse pacote e vai falar o seguinte, esse pacote é para o C, não é para mim esse pacote. Então ele pega o sinal através de uma interface e repete o sinal para a segunda interface. Aí aquele pacote que o A mandou chegou no C.
O C identifica esse pacote, identifica esse envelope. Lembra da história da Mariazinha e da Chiquinha? Da camada OSI? Tá aqui, ó. É por isso que tem isso. O computador C identifica, opa, essa informação é minha. Então ela chega aqui e já consome. E o C vai gerar uma resposta para o A. Ele pega essa informação e manda para o D. O D enxerga aquele cabeçalho, opa, essa informação é para o A, não é para mim. Então ele pega essa informação e manda para frente. E a hora que chega no equipamento da frente, ela é digerida. Tá? Isso é o que a gente chama de topologia em anel. Vantagens. Disponibilidade. Vamos imaginar que essa rede aqui ela tem algumas centenas de metros entre um equipamento e outro. Passa uma empilhadeira e rompe esse cabo aqui, ó, entre a máquina B e a máquina C. A máquina A tenta mandar a informação, B reconhece que não é dele e tenta mandar para C. Só que esse cabo está rompido. Essa informação vai chegar por aqui? Não. Não. O que o B faz? Máquina A, eu não consigo entregar por aqui. E a máquina A vai fazer o quê? Pegar esse pacote e mandar para o outro lado. O D verifica que essa informação não é dele. O que ela faz? Passa a informação para frente e o C acaba consumindo aquela informação existente. Ok? Tudo isso é feito, pessoal, através de um protocolo de comunicação. O protocolo de comunicação permite uma comunicação em anel. Ela já tem o gerenciamento dessas informações de um lado a outro. Tá? Basicamente, não é o seu programa que vai fazer isso. Você vai parametrizar essa rede para que a rede reconheça que se por um lado a comunicação falhar, ela vai ter que devolver a comunicação pelo outro lado. Tá claro o funcionamento do anel? Tá sim, Não, professor. senhores. Sim. Seguimos então? Barramento. Na topologia em barramento, há um barramento central. Um cabo coaxial, por exemplo, onde todos os dispositivos, os pontos da rede, são interligados. É a típica rede multiponto. Então eu tenho um barramento, ó, tá aqui, ó, onde eu penduro cada um dos meus elementos que vão estar comunicando nessa rede aqui no caso. Normalmente necessita de um terminador próprio nas extremidades do cabo para evitar reflexão de sinal. Reflexão de sinal. Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Como é que esse sinal é revertido aqui? Ó, ele é emitido ao longo dessa rede. Como é que eu sei se quando esse sinal chega aqui, ele está vindo pelo CLP ou ele está vindo de resposta de um dispositivo secundário ou terciário nessa rede? Tá? Essa questão da reflexão é algo desse tipo, é para eliminar esse tipo de dúvida. Se ao final da rede eu tiver um resistor, por exemplo, todo sinal que eu gerar, mesmo que ele não seja consumido, ele vai ser amortizado nesse resistor de terminação. Então eu não corro o risco de gerar um eco reflexivo, né? De forma que algum desses elementos aqui entendam duas vezes a mesma pergunta. Tá? Então o objetivo de um terminal de um terminador de uma rede dessa é exatamente evitar a reflexão, evitar a repetição do sinal enviado, seja um sinal de pergunta ou seja um sinal de resposta. Tá? Eu mato esse sinal a partir do momento que ele chegar,
Entenda que a hora que esse sinal chegar no final do cabo, esse sinal morre. Ele não tem mais como ir para nenhum lugar. Essa é a função do terminador nessas redes em tipo de barramento. Um bom protocolo de comunicação deve ser utilizado para evitar colisões entre os dados. O que seria uma colisão? Eu estou fazendo uma pergunta, eu nem terminei de fazer uma pergunta, o fulano já está querendo fazer uma resposta. Como esse barramento ele é único, como é que eu vou diferenciar quando o equipamento A está falando, quando o equipamento C está falando? Então, eu tenho que ter um protocolo que aguarde coisa de 10 ciclos de máquina entre uma comunicação e outra. Para que eu tenha certeza que a transmissão acabou e para que eu tenha certeza do momento de responder o questionamento que foi feito. Né? Então, quando a gente fala de um protocolo de comunicação de boa qualidade, é um protocolo que vai conseguir gerir essa questão dos times de perguntas e respostas existentes dessa rede. Tá claro isso? Sim ou não, senhores? Sim, professor. Tá claro. Pontos de falha do barramento. Tá? Vamos imaginar que esse barramento rompe nesse ponto aqui, ó, do cursor do mouse. Esse protocolo, esse equipamento vai conseguir conversar com alguém para frente? Não consegue. Ok? Não. Se esse fio aqui for rompido, nesse ponto, eu não consigo conversar com mais ninguém. Ok? Então, do ponto de interrupção da cablagem do barramento em questão, em diante, eu perco a comunicação. Então, esse é um ponto de falha existente nessa metodologia. E tem um ponto que é mais grave ainda, que é o seguinte: se ao invés de eu seccionar, ao invés de eu cortar esse cabo, eu só fechar um curto entre os dois terminais. Né? Vamos imaginar que isso daqui é um par trançado. E descasca esse par trançado, descasquei o par, e o par entrou em curto. Onde que vai estar esse curto? Sendo que essa rede aqui ela pode ter 1,5 km, 1,2 km. Essa rede é permitida até 1.200 metros de comprimento. Eu faço a medição aqui no início, eu estou em curto. Eu faço a medição lá no final, eu estou em curto. O barramento é comum. Como é que eu acho esse curto-circuito? Sugestões? Vamos imaginar... O ideal seria ir indo a cada ponta aí, né? Do primeiro até chegar no último. Quando você chegar, que você viu que o curto acabou, saiu curto, aí automaticamente você vai achar onde está, mais ou menos. Eu tenho 32 equipamentos pendurados aqui. Eu vou em um por um. E aí? O problema não está no equipamento, o problema está no cabo. O cabo entrou em curto. Então, mas aí você olhando a ponta, né, o terminal dos equipamentos, você vai saber se a ponta vai estar em curto ou não, se o terminal vai estar em curto ou não. O que você tem que fazer é o seguinte: você secciona essa rede aqui no meio. Tá? Só de você remover o equipamento, você não eliminou o curto-circuito desse fio aqui. Deixa eu tentar te explicar de uma outra forma. Vamos explicar de uma outra forma. Tá aqui, ó. Eu tenho um terminal positivo. E eu vou ter um terminal negativo. Ok? Em algum momento, aconteceu isso aqui. Fechou um curto-circuito aqui, nessa rede de 1.200 metros?
Sim. Vamos imaginar, ó, eu tirei a caixinha da rede, eu tirei o meu equipamento da rede, eu eliminei o curto? Não. Como é que eu interligo essa caixinha? Normalmente, ó, essa interligação ela é feita desse jeito. Tá aqui. Tá aqui. Já que a gente não tem lousa, a gente vai na aula virtual. Tá aqui, ó. Então, eu tenho vários equipamentos desse aqui, ó, ao longo da minha rede. Tudo bem? O fato de eu remover esse equipamento, ó, o curto continua no cabo. Eu posso remover todos os equipamentos. O curto continua no cabo. Entendeu o problema, Raul? Ou Samuel? Quem que estava falando aí? Era eu. Entendi. Não, beleza. Entendeu agora qual que é o problema? Não, entendi. Verdade. Entendi. Eu tava indo em outra lógica, sabe? Mas esses pontos aí é melhor. Mas a tua ideia não é de tão mal, não é tão ruim, porque é o seguinte, eu tenho 1 quilômetro de distância de cabo aqui, ó. Se eu fizer escolher um ponto e seccionar essa rede, tem 500 metros para cá, 500 metros para cá. Aqui tem curto? Aqui eu eliminei o curto, eliminei, ó. Não. Só que o curto está do lado de cá. Então agora de 1 quilômetro eu só tenho 500 metros para identificar. Eu ainda não sei onde que está esse ponto aqui, ó. Mas eu sei que está nesse trecho aqui. Eu vou num outro ponto da rede, vem aqui, ó. A 250 metros eu divido a rede de novo. Opa, não está mais nesse trecho, está nesse trecho aqui, ó. Então eu já estou numa sequência aqui de 250 metros. Faço a mesma coisa. De 250 tem um trecho de 125, que eu já eliminei. Porra, achar um erro aqui em 125 metros de cabo, concorda que fica bem mais fácil? Aí você começa a investigar realmente o comprimento do cabo até achar o defeito. Ah, quero fazer mais um segmento. Tá aqui, ó. De 125, vai para 60 e poucos metros de cabo aqui. Até que você finalmente encontra o curto-circuito. É uma metodologia demorada, é uma metodologia que vai impactar na tua produção, né? Mas não é impossível de ser resolvido. Então, através de técnica, você consegue eliminar aí com 4 ou 5 medições aproximadamente onde que está esse curto-circuito. Existe um equipamento onde você pendura ele aqui no final dessa rede ou no início dessa rede e ele te dá a medição estimada. Ó, está aproximadamente 300 metros de distância desse ponto que você está verificando. Só que é um equipamento que custa mais de 40 mil reais para fazer isso aqui. Né? Você não vai pegar um equipamento de 40 mil reais para achar defeito em rede desse tipo. Você vai pegar o teu estagiário e vai falar, ó, acha esse erro. A grande verdade é essa. Tudo bem, senhores? Dúvidas quanto à interligação e barramento? De boa. Mestre, faltou algum detalhe? Não, ô professor. Diga, Celton. Assim, no caso, ela vai estar transmitindo dos dois lados, tanto da esquerda quanto para a direita. Ela vai estar transmitindo. Porque, tipo assim, se você for no meio, aí igual você falou, aí você vai eliminando. Você vai vindo para a esquerda ou para a direita? No sentido de onde está enviando a rede ou não? Ó, se isso aqui está em curto, tá? Vamos imaginar que essa rede aqui, ó, ela está em curto, ninguém consegue fazer nada, cara. Um curto-circuito nesse ponto é como se eu tivesse um curto-circuito aqui,
como se eu tivesse um curto-circuito aqui ou um curto-circuito aqui. Ninguém conversa com ninguém nesse caso. Eu só começo a comunicação quando eu começo a seccionar o problema. Ó, o meu problema está aqui. Eu rompi essa ligação, agora essas duas máquinas conseguem conversar entre si. Professor, mas a minha pergunta é assim. Vamos supor, você rompeu aí o cabo no meio, certo? Rompeu o cabo no meio, ok. Isso aí. Aí, no caso, se ela estiver vindo da direita para a esquerda, ainda vai continuar com curto, certo? Sim. Então, aí no caso, você vai pegar e vai indo para a direita, vai voltando para a direita até achar, né, o ponto, né? Sim. Mas e se ela estiver vindo da esquerda? Tá. A Entendi. rede. Eu acho que eu entendi sua questão. Você está me dizendo o seguinte: você interrompe o cabo e você liga a rede para ver se funciona? Isso. Não, não é assim que você acha esse defeito. Quando é defeito de curto-circuito, você faz isso aqui, ó. Você isola a rede inteira. Porque se você insistir em manter esse equipamento ligado com esse curto-circuito, você vai acabar queimando esse equipamento. Ah, agora entendi. Então, no caso, você vai ter que fazer só da comunicação, né? Só do cabo de comunicação. Do cabo. Problema de curto-circuito, você isola os elementos e resolve o problema do cabo. Ah, agora sim eu entendi, professor. Não, porque minha dúvida era só essa mesmo, porque tipo assim, eu achei que você ia ter que ficar enviando Não, isso não é salutar. Tá Isso aí você pode prejudicar a qualidade de um produto. Ah, entendi. Só que aí eu vou complementar a questão, né? Se esse equipamento tivesse ligado, se esse cara for o mestre, eu só tenho um escravo para responder para o mestre, certo? Aham. Agora, se esse cara for um produtor, esse cara consome. Se esse outro também for produtor, esse outro também consome. Mesmo com esse ponto de isolamento. Okay? Eu tenho rede mestre escravo em barramento e eu tenho rede produtor-consumidor também em barramento. Então depende do que eu estou falando, de qual é a técnica que eu estou usando para comunicação aqui dentro. Só um minutinho, Raul. Beleza. Entendeu, Celto? Entendi, professor. Ficou claro agora? Ficou. Valeu, professor. Diga, Raul. Não, eu queria perguntar assim, para nós conseguir identificar esse curto, sem usar aquele aparelho que o senhor falou aí, que é 40 mil reais. Você falou, coloca o estagiário lá. Para ele encontrar o curto, ele vai usar um multímetro mesmo e medindo para ver se está dando continuidade? Multímetro ou mesmo. Tem alguma outra ferramenta? Multímetro mesmo. Nossa. É no multímetro, cara. Não, entendi. É assim que a gente aprende. Ou vocês acham que vocês aprenderam a ler multímetro à toa? Sou estagiário não, é estagiário. Já fui, hoje não. Só que se o estagiário não acha, quem tem que ir é o técnico. Se o técnico não acha, quem tem que ir é o gerente, é o encarregado. Independente da tua posição, você tem que resolver a porra do problema na planta, cara. A planta tem que rodar. Não tem essa. Pior quando dá uns problemas mesmo, a gente tem que ir lá para a parte da planta, na parte hidráulica. É embaçado. Mão na graxa, não interessa qual é o teu cargo. Você tem que estar produzindo. Embaçado muito. Não é pouco, Resta não. saber se quem está abaixo de você vai ser mandado embora ou não. Só isso. Exatamente. Mas que a planta vai ter que rodar, vai ter que rodar. Ok? Beleza, professor. Valeu. Mais algum comentário? Mestre Farcas? Tranquilo, mestre. O que eu queria só comentar aí é o seguinte, né? Essa é uma essa tecnologia em barramento, né? Ou seja,
Imaginem você ter uma quantidade de equipamentos instalados aí da forma como está mostrado aí no nosso slide e acontecer de fato isso. E não é incomum. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes, né? Esse cabo principal aqui, que é o cabo, vamos dizer, que designa ou que dá o nome à topologia de barramento, vamos supor que por qualquer razão ele entrou em curto. E aí você, primeiro, a sua rede de comunicação vai ficar inoperante, porque se está em curto não vai funcionar, e cabe a você, ou a sua equipe, ou a equipe, a descobrir aonde que está o curto. Então, o que o professor Luiz mostrou aí é uma das formas que são utilizadas para você minimizar o seu trabalho, né? Para que você possa encontrar esse curto de uma forma mais rápida, né? É isso aí, ou seja, não que isso seja alguma coisa que nunca acontece. Acontece e acontece bastante no ambiente industrial, né? Muito, pessoal, muito. Vocês não fazem ideia, né? Chega várias vezes, né? Um eletricista de terceiros tem que fazer uma troca de motor. O cara não sabe qual que é o fio, ele passa o alicate ali e vai cortando até morrer a fase do motor. E nessa ele corta cabo de comunicação, corta cabo de fibra ótica, ele corta tudo. E tua rede morre e você não sabe por quê. Onde é que esse bendito cortou? Você pode procurar a plaquinha laranja lá que vai estar ali perto, né? Independente de quem é a culpa, né? O setor de manutenção está lá para fazer a coisa rodar. Então, quanto mais técnica, mais malícia eu tiver na identificação de problema e na resolução desse problema, maior vai ser o sucesso da minha equipe, né? Faz parte da nossa obrigação aí, tá trazendo, né, um pouquinho de background para vocês de como que você resolve o problema desse jeito, cara. Isso aí é comum, né? Você põe aí, o pessoal põe esses eletrodutos amarelo embaixo de 30 centímetros de brita e fica passando o caminhão em cima. É claro que isso vai cortar, uma hora ou outra, esse cabo vai cortar. E não adianta você falar pro cara que tá passando o cabo, não, passa aí, depois eu resolvo. O cara não vai enterrar 1 metro de profundidade como deveria ser e concretar ali o eletroduto. O cara não vai fazer isso. O que ele puder economizar, se não tiver ninguém olhando, ele vai economizar no serviço. E quem vai ter que resolver vai ser o pessoal da manutenção. Exato. Tudo bem, senhores? Pô, professor, mas se a técnica é tão ruim assim, né? Se é tão frágil esse negócio, por que ainda é usado? Uma resposta, vamos lá. Acho que é do jeito mais eficaz. Mais barato. Ah, É a forma de você ter vários pontos de comunicação de forma mais barata possível, né? É uma das redes mais baratas que se tem, é o tal do barramento. Em termos de instalação, em termos de expansão, em termos de conectividade, muito utilizado. Tudo bem? Podemos seguir? Não sei se vai funcionar. Topologia em estrela. Na topologia em estrela, todas as máquinas ou dispositivos são interligados a um concentrador, a um elemento de rede ponto a ponto, que centraliza e coordena toda a comunicação. Vocês já foram das salas de informática da ETEC, né? Ou em algum outro local que vocês conheçam. Não tem um switch fazendo o gerenciamento ali de várias máquinas na internet? Né? Quando eu tenho vários computadores ligados em rede, o que eu tenho ali? Eu não tenho um switch, eu não tenho um ponto concentrador, onde eu levo um cabo de uma máquina até o switch, a outra máquina até o switch. Sim ou não?
Então eu tenho um Sim, professor. elemento concentrador que faz várias redes ponto a ponto, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, um switch aqui concentrador, eu tenho várias redes ponto a ponto, chegando ao concentrador, correto? É fácil fazer expansão? Quero colocar mais duas máquinas. O switch tem duas portas? Beleza. Eu coloco duas máquinas aqui de forma facílima. Rompeu esse cabo de rede aqui, ó, dessa máquina. Isso vai interferir no funcionamento das demais? Não. Só a máquina que perdeu o cabo é que vai perder a comunicação. Então isso também é um ponto positivo. A questão é, e se o elemento central da rede falhar? Eu derrubo a rede inteira. Se o seu modem aí de casa, o Wi-Fi falhar, eu fico com a casa inteira sem conexão à internet, não é isso? Tá na dúvida? Puxa o plug da fonte ali para ver se vai ter internet. A aula cai na hora e você não tem conexão em mais nada dentro da tua casa. Então a característica do ponto estrela é exatamente essa. Existe um elemento concentrador, né? Um elemento central que garante conectividade para todos os dispositivos que estarão em volta. Esse ponto central cai, a periferia toda cai na consequência. O professor, Sim. existe algum modo, tipo, desse concentrador, ao invés de ser ligado por cabos, ser alguma coisa, tipo, na rede, como fosse naipe um Bluetooth? Ué, o nosso roteador Wi-Fi, o nosso roteador wireless é um concentrador, ponto multiponto em estrela, só que sem fio. O Wi-Fi da tua casa aí, você não pega o seu celular, o celular da mãe, do pai, da irmã, do irmão, o vizinho quando fala a internet dele. Não é isso? Sim, entendeu. E aí quando esse roteador cai, não derruba a rede para todo mundo? Sim, sim. Então, é um dispositivo de estrela, só que sem fio. Entendeu, valeu, professor. Fechou. Mais alguém? Topologia em malha. Nessa topologia, as máquinas são ligadas umas às outras por vários segmentos de cabo, redes ponto a ponto. Essa configuração oferece redundância e confiabilidade. Se um dos cabos falhar, o tráfego fluirá por outro cabo. Porém, essas redes possuem instalação dispendiosa, instalação cara, devido ao uso de grande quantidade de cabeamento. Por vezes, essa topologia será usada juntamente com as outras descritas, para formar uma topologia híbrida. Em resumo, 1, 2, 3, 4 máquinas. Quantas interfaces de rede eu tenho aqui? 1, 2, 3. Se eu tivesse 10 máquinas, quantas interfaces de rede eu precisaria? 9. É sempre número de elementos menos 1. Por quê? Vamos imaginar que esse cabo rompeu aqui. Tá? Esse daqui, que liga a máquina A à máquina C, rompeu. Não tem problema. A fala com B e B fala com C. Essa máquina entre B e D rompeu. B fala com C e C fala com D. Então, a disponibilidade sempre existirá na interligação desses equipamentos. Sempre eu vou ter um canal de comunicação entre as máquinas para que eu possa fluir com questionamentos ou fluir com as respostas necessárias nessa rede. Dúvidas?
Por que é a rede mais cara? Cada enlace desse daqui vai um cabo. A cada uma máquina que eu adiciono N interfaces de redes nos demais equipamentos. E isso acaba saindo mais caro a brincadeira. Ok? Dúvidas, comentários? Por enquanto tá tranquilo. Então, para o estudo de vocês aí, nós montamos um quadro comparativo de vantagens e desvantagens de cada uma dessas tecnologias que a gente discutiu aqui. Barramento, uso do cabo é econômico, a mídia é barata. Mídia, que mídia é essa? O cabo. Tá? O cabo é barato e fácil de trabalhar e instalar. Desvantagens, pode ficar extremamente lenta se eu tiver muito equipamento, né? Se o tráfego de rede for pesado. Problemas são difíceis de isolar, falhas no cabo pode paralisar a rede inteira. Então, é um resumo disso que a gente falou em aula. Isso daqui é um quadro que vai te ajudar a médio e longo prazo nos seus estudos. Então a gente costuma deixar isso daqui para que vocês leiam durante aí o momento de estudo de vocês. Né? Mas nada mais é do que aquilo que a gente já discutiu aí na exploração das tecnologias. Estrela, modificação e adição de novos computadores é simples. Gerenciamento centralizado. Anel, todos os computadores acessam a rede igualmente. A performance não é impactada com o aumento de usuários. Malha, maior redundância, confiabilidade e facilidade de diagnóstico. Tudo bem? Anel, aqui acho que só vale um comentário. Por que os problemas de uma rede em anel são difíceis de isolar? Alguém faz ideia? Por que é difícil achar um problema numa rede em anel? Simplesmente pelo fato da rede não parar. Se a comunicação estava indo pela direita, eu não tenho mais esse caminho, a comunicação não continua pela esquerda agora? Sim. Ou seja, existe uma falha física na sua rede, mas essa falha física não impactou na performance do funcionamento dela. Só se o outro caminho se romper, né, professor? Aí para tudo. Aí você entrou em colapso, né, cara? Existem ferramentas de monitoramento, tá? De redes em topologia em anel, mas demandam investimento. Você tem que ter a ferramenta certa, né? Uma ferramenta de software que faz esse tipo de gerenciamento. Existiu uma queda de comunicação entre dois enlaces desse, ele já gera um e-mail para o teu equipamento de manutenção, né? Ou para o seu operador de manutenção, avisando, olha, essa porta aqui colapsou, resolve antes que falhe a outra. E aí, dessa forma, sim, você consegue, né, dar manutenção de uma forma mais ágil. Mas se você não tiver essa ferramenta de monitoramento, é praticamente impossível. Você tem que ir em equipamento por equipamento para achar onde é que está o erro. Ok? Sim. Mais alguma dúvida? Algum comentário aqui? Seguimos. Tipos de comunicação. Interface física da comunicação. Quer que eu falo isso, mestre? Pode ser, mas sem problema nenhum. Assim você descansa um pouco a garganta aí. Não, estamos na área, mas fica à vontade. Estou aqui no apoio. Eu vou passando os slides então. Por favor, por favor. Então vamos lá, vamos falar então sobre essa
interfísica, né? Ou seja, vamos falar dos elementos que definem tensão de alimentação, que define como é que a gente temporiza um dado para chegar até um outro ponto. Vamos falar sobre como é que eu vou administrar isso através de um protocolo. Então, vocês vão ver, provavelmente, quem trabalha no ambiente industrial já deve ter ouvido esses nomes que a gente vai citar agora, né? Então, por favor, Luiz, você pode caminhar um slide aí? Muito bem. Então, a primeira interface física que a gente quer conversar com vocês, vamos dizer, é a primeira e também a mais antiga, né? A primeira que foi desenvolvida lá há algum tempo atrás, é a chamada RS-232, né? É isso que eu estava dizendo. Muito provavelmente, quem trabalha no ambiente industrial já deve ter ouvido falar nesse termo, né? RS-232. O que vem a ser isso, afinal de contas, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo. É uma interface física para comunicar dois dispositivos inteligentes, né? Agora, o que representa essa RS-232? Ela nada mais é do que um conjunto de normas, né? Um conjunto de normativas. Não sei se todo mundo está lembrado, lá na nossa primeira aula de redes, a gente citou quais são as entidades, né, que trabalham as entidades mundiais que trabalham com relação a redes, né, que possibilitam a validação das redes, que certificam as redes, né, e uma dessas entidades é a TIA/EIA. Então, essa TIA/EIA, ela tem uma norma, um conjunto de normas que recebe o nome de 232. Então, o RS-232, ele é baseado nesse conjunto de normas. RS vem da sigla de Recommended Standard, ou seja, padrão recomendado, né? RS significa isso. E o que ela define? Aquilo que a gente estava comentando com vocês aí no início do assunto, né? Define a comunicação serial, ponto a ponto, né? Por isso que foi importante a gente ter estudado o conceito de ponto a ponto entre dois dispositivos, tá? Define o quê? Quais são os níveis de tensão que serão utilizados nessa comunicação, define a temporização que vai ser utilizada nessa comunicação, de tal forma que, se o tempo for acima desse estabelecido nas regras das normas, isso vai provocar um erro na rede, né? Ele vai informar que tem um erro, porque essa temporização está muito demorada. O protocolo de troca de dados, ou seja, as regras que devem ser seguidas na troca de dados. E, por último, a disposição mecânica dos conectores que são utilizados nessa interface. Ou seja, essa norma, esse conjunto de normas, ela chega até detalhar isso. Qual é a disposição mecânica desses conectores? Então, a hora que você olha um conector RS-232, você já vai ter isso padronizado, que você tem lá um ponto do conector é o positivo, né? Outro ponto é o negativo, outro ponto é o TX, outro ponto é o RX, né? O transmissor, o receptor, mas tudo isso está perfeitamente determinado por esse conjunto de normas, tá? Muito bem, as principais limitações que essa interface tem, né, se devem ao fato da mesma operar por níveis de tensão desbalanceado, né?
Então, também foi importante a gente falar para vocês o que significa isso, porque agora você já tem isso em mente. Ou seja, uma RS-232, uma comunicação serial ponto a ponto, que trabalha numa comunicação desbalanceada, ou seja, numa rede de comunicação desbalanceada. Portanto, por causa das definições que nós já vimos e das características que nós já vimos da desbalanceada, ela é extremamente vulnerável a ruídos, né? Ou seja, ela acaba tendo uma quantidade de ruídos muito grande, justamente pelas características da rede desbalanceada. Então, essa quantidade de ruídos que existe na RS-232 fez com que a norma, ou faz com que a norma, estabeleça uma distância limite para você utilizar essa comunicação. E essa distância, diz aqui, não pode ser superior a 10 ou 15 metros. Então, você sempre vai ver RS-232 nessas distâncias limites de 10 até 15 metros. Tá? Acima disso, a norma não recomenda, né? Não recomenda. Por que não recomenda? Porque a quantidade de ruídos que você vai ter, ela vai ser tão intensa que o sinal vai chegar totalmente deteriorado lá do outro lado, né? Então, até 10 ou 15 metros, isso é suportável. Então, a rede, ela consegue ser eficiente até aí, né? Outra limitação é que o padrão foi desenvolvido para ser uma comunicação ponto a ponto, não permitindo que mais de 2 dispositivos usem a mesma linha de dados. Então, jamais vocês vão ver uma conexão multiponto através de uma RS-232, porque não existe, né? Isso é impossível, né? Ela foi designada, ela foi determinada, ela foi desenvolvida para ser uma comunicação somente ponto a ponto, né? De um equipamento para um outro, de um dispositivo para o outro, tá? Ou seja, uma característica típica de ponto a ponto, né? Aqui embaixo do nosso slide, a gente colocou aqui uma figura que mostra claramente como é que seria, então, essa comunicação RS-232, né, na forma mais simples possível. Então, tá lá, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um equipamento, imaginem que isso possa ser um computador rodando um sistema de supervisão que vai conectar a um dispositivo, e esse dispositivo ele só tem a interface 232. Então, essa comunicação ela pode ser feita, ela é feita através dessa interface, né, dessa interface física 232, porém com essa limitação. Eu só vou poder chegar no máximo dos máximos, a 15 metros. Tá? E essa comunicação, ela é do tipo full duplex, ou seja, eu posso me comunicar, enviar e receber informações simultaneamente, né? Simultaneamente. É full duplex, né? Full duplex. Ah, mas eu posso então utilizar um simplex? Pode também, né? Mas característica dessa comunicação é um full duplex. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário adicional, mestre Luiz? Sem comentários, mestre. Perfeito. Os alunos? Tranquilo, professor. Tá suave, professor. Beleza, então vamos para o próximo slide, Luiz, por favor. Muito bom, então agora vamos para RS-422, né? RS-422. De novo, a conceituação é a mesma, né? É uma norma, um conjunto de normas lá daquela entidade TIA-EIA,
Não sei se vocês se recordam, essa entidade é a que reúne os fabricantes de dispositivos, né? A TIA, ela é essa entidade que reúne todos os fabricantes, e a partir dessa reunião, desse conjunto de fabricantes, de fornecedores, eles criaram essas normas aí, né? Então, o que é a EIA ou a RS 422, né? Para ficar mais fácil de a gente poder se comunicar. Olha lá, comunicação extremamente imune a ruídos, né? Ou seja, ela é favorável nesse aspecto. Isso é um ponto favorável, é uma vantagem dela, né? Eu posso utilizá-la que, como ela trabalha com a questão de ser uma rede balanceada, né? Diferente da 232, o fato dela ser balanceada me garante essa condição de imunidade a ruídos, né? Então, ela permite o envio de informações a distâncias de até 1.200 metros, 1,2 quilômetros. Então, eu posso trabalhar com essa interface, né, em redes que possam ter até 1.200 metros de comprimento, de maneira extremamente confiável, né? É mais utilizada em comunicações ponto a ponto, porém, quando ela foi desenvolvida, descobriu-se e fez essa característica também para ela, de que ela possa ser utilizada em pequenas redes, né? Eu posso fazer pequenas redes com elas, com essa interface. Posso ter até, para operação em rede, cada circuito de saída pode ser ligado no máximo a 10 entradas, né? Então eu posso ter uma quantidade limitada de dispositivos conectados nessa pequena rede, mas aqui eu já consigo fazer uma formação, uma pequena rede, trabalhando através dessa interface RS422. Tá? Os dados são transmitidos por uma linha e recebidos por outra, né? Os dados são transmitidos por uma linha e recebidos por outra. Aqui já tem bem fácil o entendimento que eu estou falando de uma interface que pode ser ou full duplex ou half duplex, né? Pode ser qualquer uma delas, né? Porque eu tenho essa característica para ela. O principal uso do padrão RS422 é para estender a comunicação 232 a grandes distâncias. Por quê? Porque a 232 ela tem aquela limitação, a limitação de até 15 metros. Mas se eu faço uma conjunção, né? Se eu possibilito utilizar junto com a 232 a 422, então eu consigo fazer essa extensão da comunicação 232 de maneira transparente ao usuário, sem a necessidade de grandes alterações. Olha lá o que eu tinha salientado um pouquinho lá para cima. Full duplex ou half duplex. Então, como ela é muito utilizada nessa forma, que é para estender, né, para alongar a comunicação 232, há um exemplo aqui, né? Imagine o seguinte, eu tenho lá o meu dispositivo, o meu computador, né? O meu computador, normalmente, ele só fala 232, né? Os nossos notebooks, hoje em dia, nem isso tem, né? Os notebooks mais modernos, nem o 232 tem. A gente precisa fazer alguns rearranjos, né? Colocar alguns conversores para ter isso. Mas vamos supor que nesse dispositivo que a gente está mostrando aqui, a gente tenha o 232. Mas aí o que eu quero? Eu quero me comunicar a uma longa distância, né? Por exemplo, eu quero me comunicar com um equipamento que está lá a 1.200 metros, porém, esse equipamento, esse dispositivo, né? Ele tem a interface física dele tem 422. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso.
eu vou dispor de um conversor. Aqui no canto direito do nosso slide aparece um conversor desses, né? É um conversor que um dos lados ele se interliga com o 232. No caso em questão, é essa parte superior aqui, né? A parte superior do conversor é a conexão RS232. E ele faz essa conversão do 232 para o 422. O 422 está mostrado aqui, o professor Luiz está mexendo o mouse aí para poder facilitar a visualização de vocês. O 422 está aqui na parte inferior. Então, esse conversor mostrado aqui na figura à esquerda, esse conversor em cinza, né, que é o RS232 para o 422, ele tem essa finalidade. Ele faz a conversão da interface de um lado 232, que é a interface que está ligada ao meu dispositivo, no caso, o meu computador, e aqui ele vai ser interligado através desse conversor com o 422 até o meu dispositivo que está lá até 1.200 metros, né? Pode estar um pouco menos, mas até 1.200 metros, a interface 422 permite sem nenhum problema. Tá? Então, isso é basicamente a utilização, a aplicação que é feita para esse tipo de interface física, né? A interface RS422. Tá? Observem que, por exemplo, enquanto que o 232 aqui no canto esquerdo da nossa transparência, essa figura, ele tem lá a comunicação TX e RX, feita a dois canais, dois fios, né? Do lado de cá, eu devo ter uma comunicação de 4 fios, né? De 4 fios. Perguntas, dúvidas, algum questionamento, alguma adição, professor Luiz? Sem adições, mestre. Perfeito. Alunos? Estou recebendo aqui alguns chats, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se aqui é. Tranquilo, professor. Nada relevante para aquilo. Estou perguntando se a gente vai direto. Falta 2 slides, pessoal. Vocês estão falta pouquinho. Falta pouquinho. Daí vocês já podem ficar mais tranquilos. Vamos em frente com mais um slide, por favor. Então, essa é a nossa última interface física, né? A interface chamada de RS485, né? Muito utilizada nas indústrias, extremamente utilizada nas indústrias, né? Bom, provém da mesma norma, da mesma entidade, TIA e EIA 485, tem como principal enfoque a comunicação em rede. Aqui já é um pouco diferente. O 485, ele já foi desenvolvido, esse conjunto de normas já foi desenvolvido justamente para poder facilitar a comunicação em rede, em qualquer uma daquelas topologias que a gente viu agora há pouco, né? E como é que é feito o 485? Com apenas um par de fios, é possível se comunicar com diversos equipamentos que estejam em rede, numa configuração típica ponto-multiponto, né? Ponto-multiponto, usando sempre o mesmo barramento, ou seja, o mesmo meio físico, né? Que a gente acabou falando na última aula com vocês. Então, assim como o RS422, o 485 também utiliza a linha de dados balanceada. Então, também o 485 tem uma grande imunidade com relação aos ruídos
que estão presentes no ambiente industrial. Tá? Logo, também permite uma comunicação que pode chegar até 1.200 metros. Né? Porém, aqui, como ele já é uma interface um pouco mais moderna, ele permite a operação de até 32 dispositivos conectados em uma rede. Né? 32 dispositivos conectados numa rede. O 422, pequenas redes de até 10 dispositivos. O 232 é ponto a ponto, é um com o outro, né? Um dispositivo conversando com o outro. Consequentemente, aqui o 485 trabalha com half duplex, né? Half duplex, ou seja, permite a comunicação nos dois sentidos, porém não simultaneamente. Half duplex. Então, como é que eu tenho lá a nossa figura aqui à esquerda, né? A mesma forma, eu tenho lá o nosso dispositivo dedicado para o 232 e se eu quiser, por exemplo, utilizar uma rede de dispositivos, uma rede de comunicação, onde eu tenha conectado diversos dispositivos, porém que trabalham com a interface 485, né? A gente tem aqui uma exemplificação de alguns dispositivos aí que possam vir a trabalhar CLPs, registradores, né? Terminais, dispositivos diversos. Então, eles são conectados através de uma rede e essa rede ela vai utilizar a interface 485. Para isso, eu vou precisar de um conversor, conforme mostrado aqui na figura à esquerda, um conversor que tem a característica de converter o 232 e agora para o 485, né? O 485. De novo aqui no canto direito, um conversor típico desse tipo, né? Só para mostrar, ele é muito parecido com o anterior, só que a grande diferença de um para o outro, apesar de que esse aqui que nós estamos sugerindo aqui como amostra, ele faz a conversão do 232 para o 422 e para o 485. Né? Ele pode trabalhar com 422 e 485, né? Esse mesmo conversor. Né? Então, observem aqui essa do lado esquerdo, né? Nessa figura que eu estou mostrando do lado esquerdo, como é que é feita a conexão e essa extensão dessa comunicação do 232. Só que aqui agora eu estou fazendo uma extensão do 232 para que ele possa se comunicar com um 485, uma interface física 485, tá? Full duplex, né? Full duplex, né? Muito bem. Perguntas, dúvidas, questões, complementos, mestre? Como sempre, perfeito, mestre, sem comentários. Os alunos, tem alguém ainda aí ou estão já assistindo a novela, estão assistindo o jornal? Tá de boa. Tô aqui, professor. Só alegria. Tô ouvindo. Tamo aqui, Estamos aqui, professor. presente. Presente. Isso é bom. O importante foi ontem, professor. Hoje a gente está focado na aula. Ontem eu estava assistindo o jogo, mas hoje eu tô aqui. Beleza. Isso é bom. Isso é bom. Temos mais algum slide, mestre? Não? Olha lá que beleza. Tá fácil. Então é isso, pessoal. É isso daí, né? A aula de hoje também trouxe aí dois conceitos muito importantes para vocês, né? A gente fez essa divisão, né, de conceitos nas aulas para que não ficasse um negócio muito complicado, né? Então tá aí. Topologias físicas e interfaces físicas, né? Então, dois conceitos importantes. Eu já vi aqui na minha máquina que as atividades já foram atribuídas também. Tá? Então, vocês já estão aí com as atividades atribuídas lá no grupo A e no grupo B. Né? Grupo A e grupo B.
Agora, como o mestre é que está gravando a aula, ele que vai determinar aí quando que a gente para de gravar a aula e disponibiliza tudo para vocês. É o que eu ia comentar agora. Eu vou finalizar a gravação e aí é o tempo de subir, a gente faz os comentários finais aí. É coisa rápida, não vai demorar muito. Estou finalizando a Excelente. gravação. Então.